prepara o café chocolate, vem comigo, vamos falar de óptica geométrica. A óptica geométrica, galera, é a área da física que estuda a luz e seus efeitos. Tá? Então, a luz visível e seus efeitos, né? Ou seja, a luz que a gente consegue enxergar com os olhos. Então, tudo que é de fenômeno da óptica geométrica está relacionado a processos, por exemplo, de formação de imagens causados por fenômenos ópticos como os fenômenos da reflexão da luz, como o que acontece por espelhos, e o fenômeno da refração da luz, como o que acontece em lentes. Tá? Então, aqui na óptica geométrica, a gente vai tratar basicamente sobre o processo de formação de imagens em instrumentos ópticos. Então, instrumentos ópticos são capazes de produzir imagens e a gente precisa primeiro saber das características dessas imagens. As imagens podem ser classificadas primeiro quanto ao tipo, depois quanto à orientação e depois quanto ao tamanho dela em relação ao objeto. Então, quando a gente coloca um objeto diante de um instrumento óptico, esse instrumento óptico pode formar uma imagem real ou virtual, invertida ou direita, maior, menor ou igual. Qual é a diferença nessas classificações aqui? Isso é muito importante. Uma imagem real, classificada como real, é aquela que pode ser projetada. Então, é uma imagem que pode ser projetada. Projetada no anteparo, projetada na parede. Tá? Uma imagem que pode ser projetada. Então, a gente coloca o objeto, coloca o instrumento óptico e lá na parede a gente vai jogar a imagem lá para quem olhar para a parede olhar. Né? Ou vai projetar no anteparo, vai projetar, enfim, em algum lugar. Tá? Então, uma imagem que é projetável, que joga a luz em alguma superfície e ali aparece a luz, essa imagem é projetada, onde a luz está pegando realmente ali na superfície e, né, revelando a imagem ali com a luz chegando ali. Certo? Já uma imagem virtual, não. Essa imagem ser virtual, ela não pode ser projetada. Não pode ser projetada. Não pode ser projetada. Tá? Então, a primeira classificação é essa. Se a imagem pode ser projetada ou não. Então, se a imagem é real, é porque ela pode ser projetada. Se a imagem é virtual, não pode ser projetada. Não dá para projetar. Tá, então se a imagem produzida é virtual, como é que a gente percebe ela? Olhando através do instrumento óptico. Então a gente vai ter o objeto, vai ter o instrumento óptico, e olhando através do instrumento óptico, olhando para o instrumento óptico, através dele, a gente vai ter a percepção dessa imagem, tá? Certo? Uma diferença rápida aqui, por exemplo, um exemplo de imagem virtual é a produzida por espelhos planos, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Por exemplo, se vocês olharem aqui através do espelho plano, eu sou o objeto, o espelho é a superfície que reflete a luz, e quando vocês olham através do espelho, como se ele fosse uma janela, vocês percebem uma imagem minha aqui atrás, aqui, né? Aqui para trás do espelho, tá? Essa imagem é virtual, olhando através do espelho. Agora, se eu colocasse o espelho aqui e projetasse a minha imagem na parede, e vocês olhassem lá para a parede, né, identificando a imagem, essa imagem seria, então, do tipo real, certo? Uma imagem real. Invertida ou direita, essa é bastante simples, tá? Essas outras classificações são bastante simples, né? Invertida significa que virou de cabeça para baixo. Então, imagem invertida é que o objeto está para cima e a imagem está para baixo, tá? Então, imagem invertida é isso. A imagem virou de cabeça para baixo. Imagem direita é aquela que não virou de cabeça para baixo, ou seja, o objeto está para cima, então a imagem também vai ficar para cima. Essa é a imagem direita, certo? Então, imagem invertida, virou de cabeça para baixo. Imagem direita, não virou de cabeça para baixo. Se o objeto está em pé, a imagem está em pé. Se o objeto está de cabeça para baixo, a imagem também está. Ou seja, a imagem vai estar com a mesma orientação direta do objeto, ou com a mesma orientação direita, ou endireitada com o objeto. Seria mais ou menos essa ideia. Então, direita ou direta é a mesma coisa, tá? Tamanho. Bom, se a imagem é maior, menor ou igual. Aí a gente compara o tamanho, né? Então, é muito simples aqui, né? Uma imagem maior significa que aqui está o objeto e a imagem ficou maior. Imagem menor. É simples. Aqui está o objeto, a imagem ficou menor. Igual. Igual tamanho. Aqui vai estar o objeto, aqui vai estar a imagem de igual tamanho. Se a gente comparar o tamanho dos dois, vai dar exatamente isso. Tá? Exatamente o mesmo tamanho. Certo? É isso. Beleza? Então a imagem pode ser maior, menor ou igual que o seu objeto, a imagem também pode virar de cabeça para baixo ou não, e a imagem pode ser projetada em algum lugar ou não, ou observada através do instrumento óptico. Tá? São essas as três características técnicas
de imagens. Então, agora a gente vai falar de alguns instrumentos ópticos. E vamos começar falando por eles. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Por espelhos planos. Então, espelhos planos, galera, são superfícies regulares de reflexão, tá? E essas superfícies regulares de reflexão, aqui, ó, como essa, tá? É capaz de produzir imagens de objetos colocados na frente dele. Então, objetos colocados na frente, em frente a espelhos, espelhos por reflexão da luz, então a luz que sai do meu rosto, que está bem iluminado aqui com a iluminação do estúdio, essa luz sai do meu rosto, bate no espelho e entra no olho de vocês. Tá? Entra aí no olho de vocês. Na verdade, entra no olho da câmera, né? Entra na câmera e, enfim, da câmera transforma em sinal elétrico. Esse sinal elétrico viaja por aí pela rede da internet até chegar no computador de vocês e o computador de vocês traduzir essa imagem e mostrar na tela. Aí sim sai a luz na tela e entra até o olho de vocês. Bom, enfim, foi toda essa viagem aqui, mas o fato é que aqui presencialmente esse espelho está produzindo uma imagem virtual, certo? Uma imagem virtual. E não vira de cabeça para baixo e mantém o mesmo tamanho. Então, as características das imagens produzidas por espelhos planos são essas: virtuais, direitas e iguais. Todo objeto colocado em frente a um espelho plano vai ter a sua imagem simétrica ao espelho. Então, isso é importante também. Deixa eu olhar aqui, ó, outro detalhe importante, ó, que é, se eu levantar minha mão direita, olha aqui, minha mão direita, estou levantando minha mão direita. E olha lá a imagem lá dentro do espelho, parece que está levantando a mão esquerda. Né? Se você olhar do ponto de vista para quem parece, a minha imagem que parece que está lá dentro do espelho, parece estar levantando a mão, né? A mão esquerda. E eu estou mexendo a minha mão direita. Então, minha mão direita, essa aqui, mas a minha imagem lá para dentro do espelho parece estar mexendo à esquerda, porque imagem e objeto ficam simétricos. Por exemplo, se eu estiver coçando meu olho direito, olha lá, a imagem parece que está coçando o olho esquerdo. Olha que doideira, parece que está coçando o olho esquerdo. Sim, é isso mesmo. A imagem e objetos ficam simétricos um em relação ao outro. Essa é a imagem produzida por espelhos planos, certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma letra na frente aqui, nós vamos ter a letra rebatida, né? Então, se a gente olhar ali para dentro do espelho, vai ter a letra rebatida. É mais ou menos o que acontece aqui com o Estratégia, né? A escritura do Estratégia aqui. Não sei se vocês conseguem ler aí, ó. Olha aí. Deixa eu ver aqui, aproximar mais aqui. Ó, o Estratégia, a imagem do logo Estratégia escrito aqui, rebatido, tá? Rebatido. Certo? Conseguiram ver? Espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido ver. Aí, ó. Certo? Tá? Vai ficar rebatido também a parte da escrita, tá? Porque a imagem vai ser virtual, direita igual. Virtual, percebida através do espelho. Direita, não vira de cabeça para baixo. Mas a imagem é simétrica ao espelho, tá? Devido à reflexão da luz. Mas é de igual tamanho. Então a gente não tem uma distorção, uma perda de noção de tamanhos e distâncias aqui. Certo? Então é isso. Fiquem atentos a essa parte de espelhos planos. Produção de imagens em espelhos planos. Fechou? Tá aí. Finalizamos o nosso primeiro bloco. Antes da gente ir para espelhos esféricos, deixa eu ver o que rolou aqui. Deixa eu ver. Precisa saber de miopia, hipermetropia, astigmatismo para a Unicamp? Raramente aparece isso na Unicamp, galera. É raro mesmo. Tá? A Unicamp não costuma contextualizar tanto assim as suas questões. Existe uma tendência mas não é o que está acontecendo ainda. Tá? O professor trouxe um espelho. Não, eu tenho muito mais do que espelhos aqui na minha volta. Tem espelhos, tem lentes, tem espelhos esféricos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem umas lentes, tem óculos, tem água. Vou tomar mais água. Uhum. Tem água, tem espelho para maquiagem. Deixa eu até separar ele aqui. Tem espelho para maquiagem, tem de tudo aqui hoje. Tem de tudo. Tá? Beleza?